tudo bem com vocês? Começando mais um Bloomcast. Como eu sempre digo no início de cada episódio, eu quero que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias, eu quero que você saia daqui com vários insights, que esse papo seja tão produtivo para a gente que está tendo ele agora, quanto para você que vai ouvir ele em algum momento. E hoje eu estou aqui com a Pescarole. Pescarole, se apresenta aí pro pessoal. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Letícia Pescaroli, eu tenho 23 anos e hoje faço parte do marketing da Cacau Show. Eu cuido das estratégias de digital de 5 marcas da Cacau Show. Poucas pessoas conhecem tantas marcas assim dentro da própria Cacau Show e a gente vai falar um pouquinho disso para vocês aqui hoje. E vamos lá. Eu sempre começo fazendo uma pergunta aleatória para a pessoa, e a minha pergunta aleatória para você é: qual é o seu dia assim ideal, sabe? Um dia que você acorda e você fala, esse dia aqui vai ser incrível pra mim. Tipo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, qual é o seu tipo de dia ideal, assim, sabe? Até, sei lá, no céu, as coisas que você vai fazer. Me conta um pouco sobre isso. Bom, acho que um dia ideal começa primeiro, eu não acordando atrasada. Porque a partir do momento que eu acordo atrasada, meu dia já desanda completamente. Aí depois eu abro a janela e tá um dia de sol. Como eu sou leonina, o dia de sol faz uma diferença enorme para mim. Se não tem sol, parece que o dia tá morto, sei lá. Ah, Aí acho que o andar do dia vai depender muito do que vai acontecer e tal, mas para um dia ser ideal mesmo, acho que todos os tasks do dia têm que estar ticados no final. Eu sou Uhum. muito do tipo que usa papel e caneta, porque a sensação de riscar uma tarefa concluída para mim é inacreditavelmente satisfatória. Eu conheci um pouco sobre você no ITB, porque você foi lá numa semana que a gente teve, contar um pouco da sua história. Você estava no comecinho ainda, começando a trabalhar com publicidade e propaganda. E eu queria que você me contasse um pouco da sua trajetória, porque eu sei que, né, você fez o ITB aí em publicidade e propaganda. Eu queria que você me contasse um pouco do porquê que você escolheu esse curso, quando foi o momento que você se apaixonou e quando você falou, não, eu quero isso para minha vida. Cara, eu costumo falar assim que eu dei a sorte que dá uma pessoa em 1 milhão. Porque lá quando eu tinha, sei lá, 12 anos, por aí, eu olhei para publicidade e propaganda e eu falei, gente, olha como isso parece interessante. E eu já tinha muita curiosidade de saber de onde vinham as propagandas, pesquisar aqueles vídeos bem longos do YouTube que tinham propagandas históricas. E ficar olhando e tentando entender quais eram as ideias por trás. E aí, no ano em que eu fui entrar no ITB, abriu o curso de publicidade e propaganda, foi o primeiro ano daquele curso, não existia até ali. E eu falei, gente, olha que interessante. Olhei um pouco da grade, ainda era bem bagunçado, porque era o primeiro ano, ainda era tudo muito prestes a se desenvolver. E o que me fez, tipo assim, tomar essa decisão, é isso que eu quero, foi pensar no dia a dia que eu ia ter dali pra frente, sabe? Eu nunca me imaginei tendo um dia a dia muito monótono, preenchendo planilha, relatório, essas coisas todos os dias. Eu olhava para esse tipo de coisa que a DM me proporcionaria e falava assim, não, não é isso que eu quero pra minha vida. E pouco antes de entrar no ITB, eu assisti a série. Aquela série que todo mundo assiste de publicidade, que eu nunca lembro o nome. Mad Men, não sei se é. Essa mesmo. E eu falei, gente, é isso, é sobre isso. Era o que eu queria. Ter um dia a dia dentro de uma agência, trazer ideias que mudassem a forma das pessoas de verem as coisas. E foi o que eu encontrei dentro do ITB, uma forma, pelo menos para mim, de mudar o que eu via do mundo e tentar trazer um pouquinho disso para o meu dia a dia, transformar um pedacinho a cada dia. Uhum. É engraçado isso, porque a minha motivação foi totalmente diferente. Eu fui para fazer publicidade porque eu queria fazer jornalismo, que eu estou cursando agora, e era a coisa mais próxima, assim, sabe? E Uhum.
E eu só fui gostar, assim, realmente do curso ali, tipo, no terceiro ano, porque no terceiro ano a gente começa a ver coisas mais práticas e, e eu consegui, tipo, colocar mais a mão na massa, assim. E eu percebi que eu gostava da parte do atendimento, que é muito, vamos dizer assim, voltado para o jornalismo, que é conversar com as marcas e ver, não sei o quê, ter contatos com as pessoas. Então, para mim, eu me encontrei ali na parte do atendimento, foi o que eu fiz no TCC e eu gostei muito. Mas em momento algum eu falei, gente, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Tanto que quando eu migrei para o jornalismo, eu falei, tá, era só uma fase, era só uma coisa, mas eu acho que fica meio impregnado, assim, na gente, sabe? Às vezes eu olho para alguma coisa e falo, gente, olha isso. E olha que eu nem era a pessoa boa, assim, sabe? Na parte de fazer arte, essas coisas, mas quando eu vejo, eu falo, gente, tudo desalinhado, parece um negócio que eu poderia fazer, porque eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Mexendo no Illustrator, no Photoshop, eu sou péssima, mas, assim, outras coisas, eu sou ótima. Mas... eu queria que você falasse um pouco. Depois que você saiu do ITB, você foi direto para a faculdade, o que você foi fazer? Você foi começar a entender um pouco do mercado de trabalho? Qual foi sua trajetória depois que você saiu do ITB? Olha, acho que ainda dentro do ITB, no terceiro ano, bateu aquela neura de tipo, gente, depois que eu sair daqui, o que rola? Porque ninguém explica muito bem isso pra gente, né? Como se desse um chutinho assim pra gente, tá, agora vai pro mundo. Uhum. E aí, eu lembro muito nitidamente de um dia com uma professora de literatura. Ela tinha passado um trabalho lá no comecinho do ano que era tipo um trabalho não obrigatório, para você entender um pouco sobre os programas universitários, como você poderia ganhar bolsa, ProUni, SISU, todas essas coisas. E aí a gente ficou depois da aula para conversar sobre isso. E todo mundo tava super decidido sobre faculdade, sobre vida, sobre as coisas. E eu tava tipo assim, gente, eu nem entreguei meu TCC ainda, sabe? Era o sentimento que tava em mim. E aí todo mundo falou sobre o que ia fazer, o que ia acontecer. E eu fiquei quieta. Aí no final, todo mundo foi embora e a professora falou assim, o que aconteceu? Porque eu sempre fui muito de falar, assim, nas aulas e tal. E lá eu tava quieta. Aí ela falou, o que aconteceu? Eu falei, eu tô com medo. Eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso de um abraço, sabe? E aí ela falou, calma, respira, vai dar tudo certo. E aí me explicou sobre algumas coisas e tal. E aí eu saí dali um pouco mais calma com o que ia acontecer dali pra frente. Aí eu decidi que eu ia entrar na faculdade direto do ensino médio, porque, não sei, eu sempre gostei muito de aprender e eu sentia que se eu parasse, tem gente que para 1, 2 anos e tal, né? Eu senti que se eu parasse eu ia ficar, tipo, num limbo de, meu Deus, estou procrastinando a minha vida ou algo desse sentido. Aí fiz o Enem direto no final do terceiro ano, passei com uma nota mais ou menos, para mim, pelo menos, e apesar de eu não estar tão satisfeita assim com a minha nota, eu me inscrevi em todos os programas governamentais e tal, e eu acabei passando no ProUni com bolsa 100% para publicidade e propaganda. E aí eu fiquei tipo, olha, gente, há meses atrás eu tava lá chorando, sem saber o que ia acontecer com a minha vida, e agora eu tô aqui, sabe? Eu não pago a minha faculdade, por um mérito meu. E cursei publicidade e propaganda, na verdade era comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Então era um curso que tinha uma base teórica muito extensa. Os 2 primeiros semestres eram tipo assim, história, literatura, história da arte. Era muito, muito contexto mesmo, histórico. E aí depois a gente foi indo para matérias mais práticas e tal. E eu lembro que nesse começo eu ficava me questionando, tipo, gente, o que eu quero com aula de filosofia? Pelo amor de Deus! E hoje, às vezes, quando eu participo de algum brainstorm e tal, eu entendo o que eu queria com uma aula de filosofia. Quanto essa base teórica faz a diferença na minha vida hoje. Uhum. Me conta um pouco como foi sua experiência na faculdade, porque eu comecei a faculdade no meio, assim, da pandemia e tudo mais, e para mim o meu começo foi muito assustador, porque primeiro que tava no começo da pandemia, depois na faculdade, aprendendo um monte de coisa nova, e como você falou, né? O começo, assim, de jornalismo,
publicidade, é tudo muito junto, assim, e foi exatamente isso meu começo também, muita história da arte, muita coisa, assim, e eu falava, gente, o que que eu tô fazendo aqui, sabe, um monte de coisa, assim, para você lidar de uma vez, assim, né, que você sai, eu acho que a gente que saiu do ITB, eu acho que a gente saiu um pouco mais preparado para isso, porque a gente tinha muita matéria, a gente sempre teve muita coisa para ter que lidar, e quando chegou na faculdade, sei lá, umas cinco matérias era ótimo, né, perto das 17, 18 que a gente chegou a ter no ITB, então, tipo, eu me Exatamente. sentia um pouco mais preparada por conta disso, porque eu vi muita gente, assim, muito amedrontada e com medo e sem saber o que fazer. Então, como que foi esse começo, assim, na faculdade para você? Bom, o começo foi meio que isso também. Eu tava tipo, gente do céu, um mundo novo. Diferente de você, eu terminei a faculdade na pandemia. Então, no começo, eu saía daqui, ia lá para Vila Mariana. Eu lembro que no primeiro dia, a sensação de pegar trem e metrô sozinha, assim, foi um negócio muito doido, porque eu nunca tinha ido para São Paulo sozinha, aquelas, não moro no interior, mas era uma sensação muito nova e chegar na faculdade e ter tanta gente, não sei o quê, e é uma liberdade muito grande, coisa que a gente não tem, tipo, gente, eu não preciso pedir para ninguém para ir ao banheiro, como assim? Uhum, Se eu quiser levantar e ir embora dessa aula, eu posso, porque sou eu que vou lidar com isso depois. E são muitas sensações assim. Mas os professores do meu primeiro semestre, eles me deram muita segurança para continuar. Então, assim, eu lembro que tinha um professor que ele sempre descontraía bastante e tal. Ele sempre trazia temas muito voltados à psicanálise, então eram temas complexos demais. E ele conseguiu fazer uma turma inteira entender o que era psicanálise, ego, superego, id. E eu fiquei tipo, gente, é sobre isso. Se toda essa sala entendeu essa matéria, estamos no caminho certo, vai dar tudo certo. E ao longo dos semestres, a gente vai meio que se acostumando com as coisas, né? Eu acho que a parte mais difícil do começo foi lidar com pessoas novas para fazer trabalhos em grupo. uhum, Porque no ITB a gente tem aquela coisa de, né, e tal, tem o grupinho aqui que a gente já criou há bastante tempo e todo mundo consegue trabalhar junto e não sei o quê. Mas na faculdade a gente tem problemas diferentes, do tipo, todo mundo tá trabalhando e a gente tem pouco tempo para se reunir para fazer trabalho. uhum. E todo mundo tem vidas diferentes, e vidas corridas, e isso interfere bastante. Então, acho que as relações interpessoais foram o meu grande desafio aí do começo. Uhum. Não, para mim também. Até hoje é um grande problema. É um grande problema. Eu falo para as meninas assim que a gente só pode ter dedo podre, entendeu? Para para integrante de grupo, porque nossa, gente, desde o primeiro semestre a gente sofre para encontrar pessoas assim. Acho que essa é a parte mais realmente difícil assim de lidar. E me conta, você fez estágio durante a faculdade? Com o que você estava trabalhando enquanto você estava na faculdade? No meu primeiro ano de faculdade, acho que por volta de abril, assim, eu arranjei meu primeiro estágio. Era um estágio bem específico, assim. Eu era estagiária de marketing, porém, a única pessoa do marketing. Ai, que Ou ótimo! seja, ou seja, eu era uma estagiária que lidava meio que com tudo. Era uma empresa que fornecia produtos para chaveiros. Então, eles vendiam peças, vendiam chaves, máquinas. Era, tipo, um público extremamente específico. Uhum. E nesse momento da minha vida que eu entendi que a segmentação da internet era uma coisa que nada batia no mundo. Porque ao mesmo tempo que um outdoor na rua vai impactar 60 mil pessoas de todos os públicos, idades, classes sociais, tudo, um post do Instagram bem colocado, bem posicionado, vai impactar 60 mil pessoas do seu público, aquele que você queria atingir. E foi meio que aí que eu me apaixonei mais pelo digital, mas também fazia várias outras coisas, fazia parte de eventos, parte de papelaria, fazia catálogos, fazia de um tudo naquele lugar. Como eu disse, a estagiária de marketing a única pessoa do marketing. E eu lembro de um dia que me marcou muito nesse estágio, que
eu tinha desenvolvido um catálogo e tal, e aí o cara da gráfica veio entregar e aí ele me chamou. Aí, na hora que eu abri lá o portão tal para receber os papéis, aí ele olhou e falou: "Você que é a Letícia?" Aí eu falei: "Sim, porque ele, você que estava falando comigo, você que desenvolveu esse material?" Aí eu: "Sim." Aí ele: "Nossa, mas eu achei que eu estava falando com um adulto." E eu, Nossa! tipo, não, senhora, eu não sou uma criança. A cara pode ser, mas eu não sou. Aí ele falou: "Não, não. Nossa, muito profissional o seu trabalho, parabéns." Eu só quis dizer que era. Achei que era uma pessoa de mais idade, não sei o quê. Eu falei: "Ah, tá, vou levar como elogio então." E foi muito isso, assim, me ajudou a me desenvolver bastante. E também descobri mais os lados que eu gostava, as coisas que eu queria e não queria para minha vida. Acho que eu fiquei uns 8, 9 meses nessa empresa. E aí eu pedi demissão. Uma semana depois eu fui contratada em outro lugar. Foi uma coisa meio que assim, não estava certo, mas deu tudo certo no final. Não, mas muito legal, porque você já começou meio que a faculdade já entrando e vivendo, né? Aquilo que você estava aprendendo. Acho que isso faz total diferença. A gente teve uma semana de recepção aos calouros, né? E algumas pessoas que já tinham saído da faculdade, eles falaram isso, gente. Desde o primeiro semestre, tenta procurar alguma coisa para colocar o jornalismo, a publicidade, relações, o que você estiver fazendo no seu dia a dia, porque isso vai te ajudar muito lá na frente. Uma coisa que eu tenho assim na cabeça muito assim, desde do ITB, é a questão de referências assim. É uma coisa que ficou muito assim em mim, sabe? Ah, eu preciso criar um texto de alguma coisa, eu preciso de referência. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou atrás de referência, vou atrás de ver o que estão fazendo, o que não estão fazendo. Então, tipo, algumas coisinhas assim que vão virando rotinas, assim, né, pra gente fazer o nosso trabalho melhor e tal. E parte de comunicação também, né? Você vai vendo que tem várias similaridades, assim, que você vai pegando com o tempo. E foi uma das coisas assim que eu pensei, sabe, quando eu tava na faculdade, porque, como eu disse, né, a minha faculdade foi tudo muito no online, então eu não tinha muitos projetos assim o que fazer, eu ficava, gente, o que eu vou fazer agora, né? E aí foi aí que surgiu o podcast, que eu falei, não, preciso fazer alguma coisa fora da faculdade, né? Porque o jornalismo, ou você tá trabalhando, tipo, realmente em algum lugar, ou você tá fazendo algo por conta. Então eu falei, não, preciso fazer alguma coisa por conta para desenvolver isso tudo, e eu achei essa forma aqui, né, de fazer isso, e tá dando certo. E eu acho que, como pessoas que trabalham com comunicação, a gente precisa ter essa cara a tapa, né, de ir fazer. Acho que não tem outra coisa, né, como você falou, né, o seu primeiro estágio já foi você sendo a menina do marketing, a única pessoa do setor de marketing que fazia tudo. Então imagina como não era, tipo, desafiador, mas ao mesmo tempo era gratificante, quando você olhava para o trabalho e falava, caramba, eu fiz isso tudo sozinha e tá dando certo, né? Tipo, essa gratificação de chegar no final e falar, ai, beleza, tá dando certo. Exatamente. E o mérito era todo meu, olha só. Sim, sim. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a Cacau Show, porque eu fiquei super impressionada quando você começou a trabalhar lá. Eu falei, caramba, gente. E quando a gente estava conversando, né, que você falou que a sua vida deu um 360, assim, de uns meses para cá. Então eu queria que você me contasse um pouco da história de como você entrou lá e depois como a sua vida mudou depois que você entrou lá. Ok. Bom, eu terminei a faculdade no meio da pandemia e no final da faculdade, assim, eu estava numa empresa, eu fiquei 4 anos numa empresa como estagiária, o que é meio louco. Uhum. Mas lá eu aprendi muito, cresci muito, acabei me desenvolvendo muito. Mas no ano em que começou, aliás, no segundo ano de pandemia, ou seja, 2021, as coisas elas ficaram um pouco mais complexas, porque eu não estava me sentindo tão desafiada, tão valorizada dentro da empresa, e isso era uma coisa que era muito importante para mim, sabe? Então, eu decidi que eu ia sair e o que, como você disse, ou a gente trabalha em um lugar ou a gente trabalha por conta. Eu falei, vamos tentar uma via de empreendedorismo, vendo o que dá? E aí comecei
a estudar sobre marketing digital. A gente estava no meio da pandemia, então todas as empresas do mundo precisavam de marketing digital. O mercado era o que não faltava para mim. Uhum. E aí, 2021 foi um ano meio de reviravolta, assim. No meio do ano, eu me deparei com uma página de marketing digital, com 7 clientes de marketing digital, onde cada um era de um nicho, cada um fazia uma coisa, desenvolvia um tipo de trabalho. Para um era parte de social mesmo, a outra era parte de criação de conteúdo, enfim. Foi tipo um grande surto. Uhum. Pra falar bem a verdade, porque eram muitas pessoas e muitas expectativas em cima desse trabalho. Ih, gente, travou? Não, continua aqui pra mim. Aqui travou. Então, e aí, no final do ano, eu olhei e falei, gente, beleza, já desvendei o mundo, já entendi uma série de coisas, mas também entendi que isso não é muito pra mim, não curti muito. E aí eu comecei a procurar emprego mesmo, voltar ao CLT e tal. E aí, com isso, encontrei uma vaga na Cacau Show. Foi um processo bem extenso, assim, na verdade, não longo. Agora travou. Eu não ouvi o que você falou do processo. Voltou? Voltou. Dentro desse processo, assim, acho que foi um mês, cerca de 12 etapas. Então, eu conversei com o gestor, conversei com a RH, desenvolvi case, respondi pergunta, fiz relatório, fiz milhares de coisas. E aquele negócio, tipo, meu Deus do céu, será que vai dar? Será que não vai dar? E aí, quando foi 10 de dezembro, eu recebi que eu tinha passado e tal, e que eu começaria dali 10 dias. Eu falei, gente, agora é real, agora bora. E a Cacau Show era uma empresa que eu já tinha muita conexão com a marca, eu já tinha feito uma série de trabalhos sobre a Cacau Show, tanto no ITB quanto na faculdade, porque é uma marca brasileira que cresceu muito ao longo dos anos e tal, e é um case de marketing que a gente acaba buscando hora ou outra, né? Uhum. E aí eu falei, gente, tá, agora é real, agora eu vou trabalhar neste lugar. Aí, dia 20 de dezembro, eu comecei lá. Para falar a verdade, a vaga para a qual eu me inscrevi era tipo assim: trabalhar com marketing digital e funções correlatadas. Era uma vaga muito aberta, assim. Uhum. Então eu não tinha muita certeza do que eu ia fazer. Só fui. Falei, não, vamos. E até aquele momento, em toda a minha carreira, eu tinha trabalhado muito sozinha. Em todos os momentos da minha vida, era eu que fazia o que eu fazia e sozinha. Eu nunca tive equipes. Então acho que uma das coisas que mais me desafiou nessa nova proposta com a Cacau Show era ter uma equipe onde várias pessoas também trariam a visão delas sobre o trabalho, sabe? Era justamente o que eu estava buscando. E aí eu comecei no finalzinho do ano dando um gás para a galera de interação, porque lá a gente tem umas questões bem interessantes do tipo, todos os comentários de todas as redes sociais têm que ser respondidos. Caramba. Independente se é bom, se é ruim, se é emoji, se é... Todos os comentários têm que ser respondidos. Então, nas grandes campanhas, que são Natal e Páscoa, a galera de interação fica meio louca, assim. São Uhum. muitas redes e tal. E aí eu entrei dando uma força pra galera de interação. E aí, no comecinho do ano, eu peguei a minha carga mesmo, que seria o que eu faria dali pra frente. E eu fiquei com 2 das marcas da Cacau Show. Lá dentro nós temos a Cacau Show mesmo, a Mega Store, que é uma segunda marca da Cacau Show. Temos a Chocotour, que é uma agência de viagens da Cacau Show. Temos o Bendito Cacau, que é um resort da Cacau Show. Jesus. Temos a Brigadeirinha, que é uma marca que a Cacau Show comprou faz um tempo e tal, e faz parte do grupo. Também temos outras redes que não dizem respeito a marcas, porém a negócios dentro do negócio, que é a Le Costa, Venda Direta, que é o canal para as revendedoras, que como se fosse um Avon da vida. Uhum.
E também a parte de negócios, que é de expansão, venda de franquias e tal. Então temos, no momento, 8 marcas, todas elas com diversas redes e, enfim, várias coisas. Eu entrei para cuidar de duas, que eram a Chocotura e o Bendito Cacau. O resort ele ainda estava em fase de soft open quando eu entrei, e ainda estava no meio da reforma, tudo ainda muito nebuloso sobre ele, mas a gente tinha que postar e trazer público para isso. Então eu comecei essa comunicação nas redes sociais para gerar aquela expectativa na galera sobre a abertura do hotel. E a Chocotour, que é a agência de viagens. Olha só, o seu tempinho bateu aqui. É. Mas pode continuar. Quando faltar uns 4, a gente para. Beleza. E a agência de viagens, que foi um projeto que começou com a expectativa de levar as pessoas para conhecer o mundo e as experiências que o cacau tem em torno do mundo. Então a gente tinha toda essa expectativa e tal. E aí eu estava também com algumas redes da própria Cacau, como o TikTok. E em algum momento eu fiquei com o Twitter. E aí, lá para fevereiro, mais ou menos, o garoto que cuidava das redes da Cacau, ele saiu. E aí as redes da Cacau, elas se distribuíram entre as pessoas. Éramos um time de 4, e aí eu fiquei com 4 redes, e outra pessoa ficou com as 2 principais, que eram o Facebook e o Instagram. Aí, nesse momento, eu cuidava dessas redes, e do Pinterest, do YouTube, do Twitter e do TikTok da própria Cacau. Foi um desafio, porque eu tinha que desenvolver coisas com linguagens completamente diferentes. A gente costuma falar que a Cacau Show, ela tem uma linguagem que é uma garota de 13 anos muito encantadora. Então, tudo que a gente vai postar é muito fofinho, é muito feliz, muito, vamos trazer o cliente. E o resort, ele tem uma postura mais séria, mais sofisticada. Então, são 2 linguagens completamente diferentes. E a Chocotour, que é a agência de viagens, tem aquela coisa da aventura. Então, nós trabalhamos com 3 pessoas completamente diferentes ao longo desse tempo. E aí, na Páscoa, a minha vida deu o tal do 360. Como eu disse, a galera da interação, ela fica sobrecarregada durante as grandes campanhas. E aí, de 4 pessoas da nossa equipe que eram de conteúdo, 2 foram para a interação, e aí as outras redes se dividiram entre as outras 2. Então, além dessas redes que eu cuidava, eu fiquei com as redes de venda direta e negócios, que eram coisas completamente diferentes do que eu fazia. E eram coisas muito específicas. Venda direta tem uma série de pontos que a gente tem que tratar com as revendedoras, e negócios tem os convites para as reuniões e tem coisas técnicas e tudo. Então foi um novo desafio entender qual era o dia a dia, a rotina dessas redes, o que esse público queria ver, o que ele não queria. E além disso, a gente também cuidava de interação depois do horário. Então, quando você me chamou, eu falei, olha, depois da Páscoa a gente consegue começar a conversar, porque era uma loucura, a gente ficava até 11 horas da noite, 10 horas da noite, tipo, acabava o expediente, a gente continuava fazendo interação, porque o público comenta muito e pede muito retorno, e acontecem uma série de coisas que faz com que a gente tenha que dar essa atenção especial, e as redes não podem parar. Então, postando conteúdo, cada conteúdo que a gente posta vem mais comentário, uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra. Quanto mais perto da Páscoa chega, é um negócio louco, assim. É uma curva que literalmente faz assim. Começou abril, e aí faz assim, e aí quando chega a Páscoa faz assim. É tipo um surto. Uhum. E aí, chegamos na Páscoa, uma semana maluca, nós trabalhamos todo o feriado de Páscoa até o domingo. Caramba! Meu Deus, gente, que loucura! E aí a gente consegue entender por que lá chama complexa intensidade. Porque o nosso dia a dia, de fato, é intenso, muito intenso. A gente vive uma semana em um dia todos os dias. Uhum.
Então, são muitas coisas, muitos projetos. Nesse momento, eu estava com 6 projetos completamente diferentes e ainda dando um gás em outros projetos e tudo acontecendo ao mesmo tempo ali. E eu, tipo, meu Deus, gente, será que eu vou aguentar? O que está acontecendo? Então, aquela expectativa louca. E aí, chegamos na Páscoa, a gente achou que ia dar aquela camada, né? Bom, pronto, chegamos no momento, chegamos, vai dar certo? Não. Aí a gente tem que voltar toda a parte retroativa que faltou fazer, que faltou responder, analisar qual foi, onde a gente deu mais certo, onde a gente deu errado, para bolar a estratégia do ano seguinte. E ao mesmo tempo vem o ano novo que a gente fala, porque o ano novo da Cacau ele só vira depois da Páscoa, que é o nosso grande momento, onde toda a campanha aconteceu, toda a estratégia, vem toda a galera de comercial, vem pra Cacau, pra gente estar junto, todo mundo ali, pra bater meta, pra tudo. Então é uma coisa assim que de fato é uma finalização de um ciclo. Finalizou, a gente começa a analisar tudo. Documentar, ver o que deu certo, o que não deu. Putz, aqui tinha um ponto que a gente poderia melhorar, anota para o ano que vem. E já começa a traçar toda a estratégia para o ano seguinte, sem deixar as campanhas caírem, porque logo depois da Páscoa já vem Dia das Mães. Então é um negócio muito doido, assim. Gente, caramba. Eu tô aqui, ó, chocada, pensando no tanto de trabalho que você deve ter. Porque, assim, realmente, pensando assim, é realmente um ano novo, né? Porque enquanto as marcas falam assim, ah, depois do carnaval que começa o negócio, né? Para vocês, não, para vocês é depois da Páscoa, porque é realmente o boom ali do chocolate, das coisas, e deve ser uma loucura. Eu queria que você me detalhasse um pouco mais sobre esse processo, porque, assim, eu queria que você me falasse um pouco de como é esse planejamento, né? Porque existe esse planejamento, assim, como que funciona esse planejamento de vocês? Vocês sentam no mês, vocês fazem o planejamento do mês, vocês fazem o planejamento ali na semana, como que funciona esse planejamento para vocês? E como você falou, né? Eu queria que você falou que todos os comentários eles precisam ser respondidos, mas eles precisam ser respondidos, sei lá, com um coraçãozinho ou realmente com palavras, com outro emoji, se a pessoa respondeu com emoji, me conta um pouco sobre isso. Sobre o planejamento, existem diversas áreas dentro do marketing. Então, assim, a área que determina o planejamento do ano, assim, é a área de produtos, porque eles têm todo o tempo de desenvolvimento, aprovação, produção, para ver. Porque de nada adianta a gente desenvolver um mega produto maravilhoso que não vai dar para ser produzido em massa. Então, a área de produtos faz todo esse levantamento do que vai rolar no ano. E esse levantamento, por exemplo, a gente tá começando o festival de inverno agora, já aprovando os produtos do verão do ano que vem, com a Páscoa do ano que vem já toda pronta. Meu Deus do céu! Que loucura! E aí nós temos um grande calendário, tipo, das maiores campanhas que vão acontecer no ano. No final de todo ano a gente já tem isso do ano seguinte. E aí no marketing, a gente no marketing digital, né, na área de redes sociais e tal, a gente antecipa uns 2 meses da campanha. Então, assim, as fotos de Páscoa e Natal, elas são as que são feitas com mais antecedência. Então, antes do Natal, a gente já tem as fotos de Páscoa. E aí, de todo o resto, é feito com 2 meses antes. Então, em novembro, a gente faz as fotos de janeiro, em janeiro, a gente faz as fotos de março, e assim vai. E o planejamento de postagens em si, ele é feito, como a gente é uma rede de franquias e uma rede muito grande, a gente tem que ter o cuidado de não postar algo que não tenha um abastecimento coerente nas lojas. Então, todo o nosso cronograma de postagens, ele é feito de acordo com esse abastecimento das lojas. Então, a gente vai recebendo, a galera da logística compartilha com a gente e a gente vai selecionando quais vão ser esses produtos. E é mais ou menos isso o nosso planejamento. A gente vai se adequando de acordo com isso. Isso para cacau. Agora, para chocotura, a gente tem um planejamento que leva muito parte de anúncios, ofertas mesmo, de viagens, e a gente tenta não antecipar tanto as coisas, porque nós percebemos que a Herb, por exemplo, coloca ofertas para 2023. Gente, quem comprou coisa para 2023 em 2020 até esqueceu, comprou.
Então, levando em conta toda a questão que o brasileiro deixa as coisas muito pra cima da hora e tal, a gente tenta sempre trazer ofertas pra, tipo, no máximo 2 meses de distância. Pra galera ter bem essa coisa de, meu, eu quero viajar esse final de semana. Tem uma oferta pra isso lá na nossa página. E também trazem conteúdos mais voltados para o que está acontecendo. Então, os lugares mais românticos do Brasil, para você, vai aparecer ali no seu feed em junho, porque junho tem o Dia dos Namorados. E assim vai. E do hotel, a rede hoteleira, ela tem bastante essa coisa da antecipação também. Mas como o nosso hotel ele é em Campos do Jordão, Campos do Jordão ele tem muita coisa do bate e volta do final de semana. Porque é perto, não precisa pegar avião e tal. O maior público é daqui da região sudeste do país, então a gente também tenta não antecipar muitas coisas. O feriado de Corpus, ele começou no começo de junho, a gente tenta anunciar as coisas mais próximas do que vai acontecendo e trazendo mais esse desejo. Quanto ao planejamento, são essas coisas. Agora, quanto à parte de interação, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque não é a minha área especificamente, mas nós temos uma série de regrinhas ali. Por exemplo, quando uma pessoa coloca um emoji, aí a gente vai responder com algum emoji. Se ela colocou um emoji de raiva, aí a gente não vai conseguir responder, porque a gente não sabe o que aquela pessoa quis dizer. Se ela de fato estava querendo dizer raiva, ou se ela estava sendo irônica. Comentários de piadinhas, a gente normalmente não consegue responder, porque não dá para saber se a pessoa de fato estava brincando, se ela estava sendo irônica, se ela estava com raiva. Aí comentários do tipo, eu quero, me dá. Aí a gente responde com alguma piadinha, tipo, marca um arroba aqui pra te dar, vai que dá certo. Ou então algo do tipo, eu vou pensar no seu caso, será? Esse tipo de coisa. Quando alguém menciona alguém, então você vai lá no post de uma caixa de bombom de coração e menciona uma coisa, amor, eu quero. Aí a gente coloca, ela merece. Entendi. E quanto aos comentários negativos, a gente tem uma série de requisitos que nós precisamos pedir para as pessoas alguns dados para entender qual foi o problema e tal. Então a gente sempre manda a pessoa para a parte privada, seja do Instagram, seja do Facebook, até por uma questão de proteção de dados dela. Então, sempre que houver um problema, vai ser uma resposta mais ou menos do tipo, nós queremos entender melhor o seu problema, explica pra gente no direct, manda seus dados. Algo nesse sentido, pra gente entender mesmo e tratar caso a caso. Legal. Acho que sanou bem as minhas dúvidas aqui. Mas aí você me contando sobre tudo isso que aconteceu, e você falou que você não estava mais se sentindo desafiada no seu outro estágio, agora você é desafiada o dia todo, né? Sempre uma demanda nova, tipo, várias personas para você ter que cuidar. Eu acho bom a gente falar um pouco sobre isso, porque normalmente eu só trouxe pessoas aqui do jornalismo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse estudo, né, que é feito antes da gente começar a fazer alguma campanha, né? Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, isso aqui, o publicitário só olhou e falou, eu vou fazer desse jeito. Não, mas as pessoas mal sabem que existe todo um estudo por trás de saber quem é o público-alvo, onde que essas pessoas moram, a melhor forma de atingir essas pessoas, onde que elas estão. Estão na rede social? Não estão na rede social, estão em tal lugar. Pensar que as campanhas, elas exigem, como você falou, esse planejamento, né, que você estava falando aí, que agora a gente está em junho, já está sendo produzido produto para o verão desse ano, tipo assim, várias coisas, a Páscoa do ano que vem já está sendo produzida, assim, campanhas e coisas, então, tipo, com muita antecedência, né, principalmente essas datas comemorativas, que a gente sabe com antecedência que vai ter, sempre tem alguma coisinha, né, alguma inserção. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse estudo que é feito antes de cada campanha, para que as pessoas pudessem entender também, para quem não é da comunicação, também entender daquilo que a gente está falando, né? Que às vezes a pessoa pode estar perdida, tipo, planejamento para quê, né? Bom, um planejamento de marketing, ele basicamente vai dizer cada um dos passos até a gente chegar na venda. Vamos falar de vendas, que acho que é uma coisa que todo mundo entende. Todo mundo sabe que todo lugar do mundo existe meta de venda. Para a gente ter uma meta atingível, a gente precisa trabalhar uma série de estratégias, tanto de produto, tanto de marketing, tanto de venda, de persuasão, de ponto de venda, tudo isso é trabalhado em sinergia para que a gente chegue nessa meta.
Então, esse planejamento, ele vai ser trabalhado em todas as equipes. Nós temos a equipe de expansão, nós temos a equipe de trade marketing, que é aquela galera que monta o visual da loja em si. Então, todas essas equipes, elas têm um planejamento baseado nesse calendário macro que eu falei. Então, quando a gente fala de Páscoa, por exemplo, que é uma super campanha, a equipe de trade, ela vai montar o ponto de venda que leve a pessoa para dentro do clima que nós passamos no comercial que vai passar na TV. As redes sociais, elas vão ser o complemento deste comercial que a pessoa também vai encontrar na loja. Então, tudo tem que estar muito 100% ligado para não ficarem pontos soltos no mapa, assim, sabe? A pessoa que passou na frente da loja e depois viu no Instagram dela, ela vai saber que é a mesma coisa. E o planejamento, ele vai garantir toda essa conexão. Então, os pontos que a gente passa no planejamento, existem tantos, mas assim, a gente precisa sempre persistir no o que é a nossa marca, o que ela fala, qual é o propósito dela. Então, isso tem que estar muito bem claro em todas as nossas campanhas. Por exemplo, existem algumas marcas que elas se dizem naturais e tal, e aí elas fazem uma campanha que vai completamente contra isso, e aí causa todo aquele estranhamento e cancelamento nas redes sociais e tudo mais. Então, esse planejamento, ele vai garantir que a nossa comunicação, ela tenha uma linha muito bem definida e que a gente não entre em contradição em nenhum momento. Então, a nossa marca, ela tem o propósito de tocar a vida das pessoas para juntos criar momentos e transformar o ordinário em extraordinário. Então, isso quer dizer que não é só um chocolate. É um momento compartilhado, é uma felicidade compartilhada. A gente tem até o slogan Feliz Hoje. Porque não é só sobre aquela data especial. Se você passar na frente de uma Cacau Show e ver uma coisa e levar para uma pessoa, é um Feliz Hoje, sabe? Não é uma grande comemoração, mas é um momento que você está comemorando e compartilhando com aquela pessoa. E esses pontos, eles têm que estar, de alguma forma, subentendido em todas as campanhas. O planejamento, ele vai garantir que isso seja passado em toda uma... É como se fosse uma construção maior que vai ser colocada ali numa fotinha bonita. Uhum. Falando sobre as personas, nós temos personas muito diferentes dentro de todas as marcas que nós trabalhamos. Quando a gente fala de persona, é quase como se fosse a personificação daquela marca. Então, a persona da Cacau Show, ela é fofinha, ela é amigável, ela é muito espontânea, carismática, ela vai tratar todo mundo, ela é muito democrática. Quando a persona do hotel, ela é completamente diferente, é um resort de luxo. Então, ele já não é tão democrático, a linguagem dele é mais sofisticada, a gente utiliza palavras mais rebuscadas para criar as legendas, para criar uma conexão diferente. Então, a gente conversa com um público diferente de uma forma diferente. Uma pessoa sofisticada que vê a linguagem da Cacau Show vai entender. Mas uma pessoa mais simples que vê a linguagem do hotel talvez não entenda. Porque são públicos muito diferentes. E é esse tipo de coisa que a gente leva em consideração na hora de criar todas as partes do planejamento de cada um. Uhum. Acho que me enrolei um pouco, deu pra entender? Deu pra entender. Eu acho que para ficar um pouquinho mais fácil para as pessoas entenderem, e levar para outros viés também, usar essa questão da Cacau Show e do hotel, quando você falou sobre a Cacau Show ser fofinha, ser carismática, não sei o quê, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi cores alegres, bastante cor, bastante, vamos dizer assim, não gírias, não sei se gírias, mas tipo, emoji, uma coisa assim, mais voltada para o digital. E quando você falou do hotel, eu pensei em cores mais sóbrias, eu pensei realmente nessa linguagem mais assim, e querendo ou não, isso é uma das coisas que faz com que o negócio seja nichado, né? Porque como você falou, uma pessoa mais simples vai entrar ali, vai olhar aquele lugar, aquela rede social colorida e amigável e que responde todo mundo, vai olhar e vai falar, caramba, eu acho que eu me encontro aqui, sabe? E a pessoa vai ficar ali porque ela entendeu que ali talvez ela vai entender e tudo mais. E pro outro lado, a pessoa que olhar ali e chegar e falar assim, isso aqui não é muito para mim, ela já não vai ficar naquele lugar, ela já vai falar, isso aqui, eu acho que não. Então, até nisso, nessa comunicação faz com que a pessoa entenda, olha,
ah, é fofinho, legal, alegre, acho que eu vou ficar aqui. E aqui vai ficar realmente o público que é mais sério, que é realmente nichado para isso. Então, foi muito, assim, visual para mim quando você tava falando sobre a personalidade, né? E muitas vezes a gente não consegue ver essa persona nas campanhas que são feitas, mas quando a gente para assim para pensar, a gente consegue ver, igual a Natura, né? A Natura é um dos maiores cases de sucesso nisso, né? Ela é a marca que fala sobre sustentabilidade o tempo todo, muito verde, muita coisa. Então, quando você pensa na Natura, você já pensa nesse ambiente, na questão de ser Brasil, de ter bastante verde, de ter animais nas campanhas, de ter fruta na campanha, de ter coisas que remetem ao Brasil. Então, tipo, são muitas coisas da comunicação que vão ajudando a gente a lembrar. Tanto que uma das coisas que ajuda também é quando você pensa em marca tal, que cor vem na sua cabeça, sabe? Que tipo de comunicação traz, assim, pra sua cabeça. E isso é muito legal. Eu não gosto... Gente, eu sou a pessoa, assim, que não sou a pessoa que iria pra parte de publicidade, mas essas coisas me encantam, entendeu? Essas coisas fazem os meus olhinhos brilhar. É porque a gente acha que a gente normalmente olha para as coisas e pensa assim, nossa, bonito. Mas quando a gente para pensar em cada pontinho que foi feito para desenvolver aquilo ali, tudo que foi pensado, por que aquela cor foi usada, por que aquela fonte está ali, por que eles usaram uma fonte toda desenhada ao invés de uma fonte rígida, não sei o quê. Esse tipo de coisa faz a gente entender que é um processo muito maior. E normalmente as pessoas, elas não têm essa curiosidade, né? É só, nossa, bonito, passou. Uhum. Principalmente nos dias de hoje, que as redes sociais, elas são muito dinâmicas e a gente tem um sério problema de atenção nas coisas. Então, o mundo não vê esses detalhes que existem por trás de tudo isso. Mas é um universo criado. Então, por mais que você não perceba toda essa junção, de alguma forma ela faz sentido na sua cabeça. Verdade, Quando você pensa em natura, você pensa em verde, você pensa em tudo isso. Não que seja muito claro, muito visto ou muito pensado, mas eles criaram esse universo. Uhum. Você falou tudo, né? É um universo criado, né? Principalmente quando a gente fala do Instagram, da marca, porque existe todo um posicionamento por trás de tudo, né? A gente, em tudo, gente, a gente não pode ser hipócrita de falar assim, como a Letícia falou, é um universo criado, é um universo criado nas redes, é um universo criado no jornal que a gente assiste, é um universo criado. Tudo ali faz com que aquela mensagem seja passada para as pessoas. Por mais que a gente olhe e não seja tão claro para a gente, mas a sensação que traz, a gente pensa. Eu estava até tendo aula, esses dias a gente estava tendo telejornal, e o nosso professor estava falando, né? Quais são as cores dos maiores jornais, né? Aí, o jornal, exatamente, porque a cor que traz tranquilidade, é uma cor que traz seriedade, e dependendo do azul, se é um azul tão mais claro, talvez não, mas se é um azul escuro, mais fechado, ele vai trazer essa questão de seriedade, vai trazer essa questão de, tipo assim, de confiança, de, nossa, você pode confiar nisso, né? E sempre atrelado com preto também, que tem essa questão. Então, a gente vai vendo, assim, e vai falando, é realmente um universo criado, sabe? A cor foi colocada ali, até os elementos que são colocados no logo ali do jornal, é para fazer você entender que ali existe, que te passa confiança, né? E é muito isso, sabe? Às vezes é que no jornalismo a gente não entra tanto nesses assuntos, né? Mas eu sempre gostei muito das aulas, era o Ruglis que dava até. E ele falava muito sobre psicologia das cores, né? Sobre realmente pensar na cor que você tá colocando ali. Não é só, eu achei a cor bonita e pronto, sabe? Quando eu fui criar o logo do podcast, porque é tudo roxo, né? É um lilás, depois um roxo mais escuro, um amarelo, né? E aí eu já gostava das cores, mas eu sabia o significado das cores, né? Que é aquela coisa mais mística, o amarelo, mais puxado pro dourado, com aquela coisa de realeza, não sei o quê. Então foi tudo meio que pensado para isso. Já eram cores que eu gostava, mas que eu falei, não, vou atrelar com aquilo, com um projeto que eu já gosto muito. Então, querendo ou não, até nessas pequenas coisinhas, né? Quando você pensa assim, eu vou criar uma marca. Mas não é só criar uma marca, é criar um logo, é criar toda uma personalidade por trás, que eu acho que essa questão de empreender faz com que você tenha, né? E às vezes quando a pessoa tá começando e não tem muito esse direcionamento, às vezes fica meio jogado, né? De não entender aquilo que tá fazendo ou como tá fazendo. Você falou, eu queria que você me falasse um pouco sobre o seu primeiro estágio, porque eu lembro que quando você foi lá, você falou um pouco sobre isso, que você foi a pessoa que ajustou essa questão de comunicação mesmo, de olhar e a pessoa lembrar, olha, é a marca tal, a gente tá falando sobre isso, a gente quer passar isso para vocês, e eu lembro que você falou um pouco de como foi esse processo para você, né, de criar tudo do zero, sozinha, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Bom, como eu disse, eu era a única pessoa do marketing no meu primeiro estágio. E eu lembro, assim, nitidamente, quando eu entrei a primeira vez na página, na época o Instagram nem era utilizado para. Olha só, acho que eu sou velha. Porque o Instagram nem era utilizado para marcas ainda, a gente só tinha o Facebook. E aí entrei no Facebook e tinha uma foto de uma guria de ponta cabeça, assim, com o cabelo todo para cima, que tava assim, o gerente ficou louco. E era uma promoção, um negócio assim. Preços avassaladores, era algo assim. E eu fiquei tipo, meu Deus, gente, o que tá acontecendo? Quem criou isso? E por quê? E aí eu entrei no processo de desenvolvimento de identidade visual para que os nossos posts, as pessoas elas têm uma grande dificuldade de entender que a identidade visual ela não vai ser uma coisa que vai deixar todos os posts iguais. Quando a gente trata de rede social, por isso que eu tô falando de posts, ela simplesmente vai ser um guia para que a gente crie esse universo. Por que a Natura sempre vai lembrar verde, sempre vai lembrar coisas naturais, elementos brasileiros e tal? Porque eles criaram esse universo dentro da identidade visual deles, eles trazem isso. Então, a gente começou a trabalhar o vermelho, que era uma cor que já estava presente no logo, e o azul. Mudar um logo que já foi registrado e tal é uma coisa um pouco mais complexa, então não era uma coisa que eu estava disposta a fazer. Até por uma questão de custos e tudo mais, não, acho que uma estagiária não teria força suficiente para fazer isso sozinha e ninguém compraria a minha ideia. Então eu fiquei focada em trabalhar com o que eu tinha e trazer um pouco mais de sobriedade, um pouco mais de... Bom, nós atendíamos, em grande maioria, chaveiros de luxo, então eram lugares um pouco mais sofisticados, com valores um pouco mais acima do normal e tal. Então, como é que a gente conversava com esse público? Quais as cores que a gente trazia para conectar com isso? E apesar dos pesares, os nossos produtos eles eram muito coloridos. Então, eu comecei a empregar bastante o cinza e o vermelho. O vermelho ele trazia a força e ele também trazia bastante da urgência, porque eram sempre valores promocionais e tal. Então, o vermelho chama aquela atenção para a urgência e o cinza ele, por ser uma cor mais neutra tal, ele traz bastante da questão da calma e a gente consegue utilizar todas as cores que a gente tinha nos produtos sem ficar uma coisa gritante. Então a gente foi criando essa linha visual, trazendo isso para dentro da marca e é uma coisa que eles usam até hoje. O vermelho e o cinza foi uma coisa que eles seguiram usando mesmo depois que eu saí, porque é uma boa alternativa para criar todo esse universo da marca. E quando a gente traz essas coisas, a gente começou também a trabalhar bastante formas geométricas, coisa que eles não tinham, padrões geométricos para o fundo, usar o mesmo padrão da mesma forma e trazer umas montagens diferentes para conseguir criar tudo isso. E depois a gente começa a desdobrar de formas um pouco mais diversas, depois que a pessoa já reconheceu isso. Acho que é tudo voltado para a criação de um universo de onde a marca vai ser reconhecida, do que ela quer passar. Todo mundo sabia que a gente vendia aquilo, que nós tínhamos valores e linguagens um pouco mais rebuscadas, porque era o nosso público, e a gente foi conquistando o nosso lugar no mercado com base nisso. Legal, muito legal. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre como essas suas outras experiências te ajudaram na Cacau Show, porque você falou que antes você estava muito acostumada a trabalhar sozinha, e me conta como foi migrar desse sempre estar trabalhando sozinha para começar a trabalhar como equipe. Foi desafiador para você ter que trabalhar com outras pessoas, ou o grupo já estava tão bem entrosado que para você foi simples de fazer? Mas me conta aí como que foi essa transição de estar fazendo tudo sozinho para depois ter uma equipe e trabalhar em conjunto. Bom, acho que seria um desafio maior se não fosse o que eu estava buscando, né? A partir do momento que eu olhei e falei assim, gente, peraí, tudo que eu aprendi até hoje eu aprendi sozinho. Eu quero diversificar um pouco isso, eu quero trazer um pouco mais da visão dos outros mesmo para as coisas. Porque, assim, no meu antigo trabalho, eu era a única pessoa do trabalho mesmo, antes de empreender e tudo mais. Eu era a única pessoa que trabalhava com online dentro de uma empresa inteira de offline. Então, eu era, tipo assim, literalmente uma dentro de uma empresa inteira. Todo mundo tinha outra visão do negócio, outra
visão de mundo. A minha chefe, ela tinha se formado no ano que eu nasci. Meu Deus! Sim. Então, Caramba! tipo, eram coisas muito diferentes e eu não tinha... As pessoas, elas não me agregavam muito dentro daquilo que eu estava buscando. Então, quando eu tomei essa decisão de, não, gente, agora eu quero fazer parte de uma equipe, eu quero ter a visão de outras pessoas, tudo, isso me ajudou muito no processo de adaptação a, de fato, ter uma equipe. É lógico que é muito difícil lidar com pessoas, as relações interpessoais, elas são, de fato, a maior dificuldade no trabalho de todo mundo. Não há uma pessoa no mundo que discorde disso. São pessoas diferentes, criações diferentes, outras visões de mundo e tudo. Mas o processo de ter pessoas com outras visões que agreguem, que tragam situações diferentes, vivências diferentes, que tenham outras visões sobre os mesmos problemas, gente, isso é enriquecedor demais. Então, assim, às vezes a gente olha para um outro problema e fala assim, meu, não sei como resolver. E a pessoa já viveu aquilo em outro momento da vida dela e fala, não, é simples, vem aqui. E a gente em meia hora consegue resolver um problema que, para mim, eu não tinha bagagem para resolver aquilo, mas ela tem. E também essa troca muito grande, assim. A nossa equipe na Cacau, ela é muito jovem, muito jovem. Meu coordenador tem 24 anos. Caramba! Meu Deus! Então, assim, a equipe inteira é muito jovem. Nós somos cerca de 10 pessoas, sei lá, com a média de idade ali de 23, 24. Então, todo mundo tem muito esse gás de aprender e tudo, de compartilhar ideias mesmo. A gente sempre compartilha muito informações, cursos diferentes, tudo. E é uma equipe muito dinâmica. Então, todo mundo está muito adepto às mudanças. Isso é muito bom. Porque depois da pandemia, acho que as pessoas mais velhas, elas tiveram tipo, meu Deus do céu, vou ter que me adaptar ao mundo mudando. Foi uma coisa que eu percebi muito porque eu trabalhava numa empresa com uma faixa de idade muito mais alta do que a minha. E as pessoas, elas se retraíram no mundo e quando voltaram com aquela coisa de ou eu me adapto ou eu morro, sabe? Aquela lei da selva. E lá não, lá a gente tem toda uma facilidade de mudança, todo mundo consegue conversar, todo mundo fala a mesma língua. Então, a gente não precisa ficar explicando muito o que está acontecendo, porque tá todo mundo envolvido no mesmo processo. É muito gostoso isso, ter essa troca. Lógico que a parte interpessoal é complexa, tem dia que uma tá de TPM e a outra também, e aí a gente briga, mas tá tudo bem. Legal. Eu queria que você me desse agora uma visão, assim, porque você trabalha o seu dia todo com rede social e tudo mais. Mas como que são as suas redes sociais? Você é a pessoa que se posiciona ou você é a pessoa que tá tão cansada de estar mexendo nas redes sociais da empresa e você fala, ai, a minha, deixa aí, eu não vou nem, não vou nem mexer. Ou é meio intuitivo para você, toda vez que vai postar alguma coisa, já ter esse pensamento, assim, de tipo, ai, precisa conversar, precisa... Ou não, você é tranquila com isso? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva quanto ao mundo, assim, vamos dizer assim. Acho que o meu Instagram ele é fechado desde mais ou menos 2012, ou seja, quando ele foi criado. Ele é privado e só entra lá quem eu quero, tipo, literalmente. Tem milhares de solicitações para seguir e, meu, se eu não sou muito amiga da pessoa, se não tem por que a pessoa tá ali vivendo e vendo o meu dia a dia. A minha última foto postada no Instagram feed, acho que foi tipo junho de 2021. Uhum. Tipo, muito, muito antigamente mesmo. Mas eu gosto muito dos stories, porque os stories eles trazem um pouco mais, lógico que com um filtro gigante, mas o que a gente está vivendo no nosso dia a dia, né? Então, assim, por exemplo, recentemente eu fiz um puta projeto no resort, a gente foi pra lá, ficamos 4 dias em filmagem, tudo, não sei o quê. E foi um projeto que teve uma série de perrengues. Só que a gente só posta a parte bonita, né? Porque é assim que a vida é no Instagram. Mas eu gosto muito de mostrar dinamismo do meu dia a dia, então os meus stories são muito ativos, porém nada muito, nossa senhora, estética maravilhosa. Não, é só, gente, eu não vou ficar mostrando meus perrengues, porque perrengue todo mundo tem, eu não preciso provar pra ninguém que eu tenho. Vou mostrar só a parte legal mesmo, mas nada muito, nossa, planejado, e agora, o que eu vou fazer, será que eu vou atingir? Não. Uhum.
Legal. Vamos indo para a reta final. E eu queria que você desse aí, sei lá, umas 2, 3 dicas para alguém que está pensando em ir para publicidade e propaganda. Se você tiver alguma dica para dar para essa pessoa, que dica que você queria ter ouvido quando você estava começando a faculdade, e que fez muita diferença para você, ou que dica que você foi aprendendo aí durante esses anos de experiência em estágio e trabalhando em outros lugares, que você gostaria de, se você estivesse começando hoje, alguém que estivesse ali onde você está hoje, chegasse em você e falasse, Letícia, pega essa dica, faz isso aqui, vai dar certo. Bom, o mundo da publicidade e propaganda, ele é muito gostoso de ser vivido, mas ele é uma loucura. Então, esteja ciente disso, eu acho que é a primeira parte. É, toda essa visão de que as agências são muito descoladas e que o povo é muito legal e que não sei o que a gente vê nos filmes e tudo mais. É real, mas também é um clima muito tóxico. Então, acho que ter este cuidado de entender se é de fato aquele ambiente que você quer estar ou não faz a diferença, porque se você não tiver um psicológico muito forte, às vezes você não aguenta. Por exemplo, eu trabalho 11 horas por dia, às vezes. Se eu tivesse um psicológico fraco, não ia estar dando certo. E acho que o principal é entenda que o network ele é muito importante. Então, esteja presente, faça amigos, faça negócios, entenda quais são as mudanças que estão ocorrendo. Então, esteja sempre antenado nas coisas. Não fique só naquela de o mundo vai trazer até mim. Vai atrás também. O mundo, ele é muito... O mundo da publicidade, né? Ele diz muito sobre pessoas que vão atrás dos seus sonhos. Então, se você ficar esperando cair do céu, tu não vai se dar tão bem quanto uma pessoa que vai atrás, que corre, que apresenta case e... Bom, acho que é isso. Então é isso. Queria te agradecer de verdade. Demorou para sair esse papo, mas ele está saindo. Então, muito obrigada mesmo, porque desde o primeiro momento você aceitou estar aqui. Então, de verdade, mesmo com sua vida corrida, com tudo que está acontecendo, você aceitou estar aqui. Então, queria muito, muito te agradecer de verdade. Desejo muito sucesso aí na Cacau Show, porque eu adoro ver seus stories, ver o que está acontecendo. Então, então eu estou aqui, ó, sempre de olho, sempre vendo o que está acontecendo. E é isso. Muito obrigada. Imagina, obrigada pelo convite, por acreditar que eu tenho alguma coisa para ensinar para as pessoas, trazer. E conta comigo se você precisar de alguma coisa, de alguma indicação, de alguma dica, de alguma coisa, só vamos. Então é isso, gente. Se você tá aqui com a gente até agora assistindo pelo YouTube, não esquece, se você não é inscrito, se inscreve. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, nem que seja só um coraçãozinho para dizer que você passou por aqui, tá? Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de seguir a nossa página aqui e de assinar o sininho que fica aí, porque toda vez que eu soltar um episódio novo, você vai receber a notificação. E é isso aí, gente. Espero vocês no próximo Bloomcast e tchau, tchau. Tchau.